gravando. Ok, meninas, vamos continuar então nossos estudos. Temos estudado sobre o extraordinário da vida cristã e nós temos estudado baseado no texto de Mateus, capítulo 5 até o capítulo 7, que é quando Jesus ele está com a multidão, mas ele está num monte, né, que chama-se Sermão do Monte, e Jesus começa a falar para os seus discípulos qual o padrão para ser discípulo de Jesus. E ele está falando não só para aqueles discípulos, mas toda aquela multidão está ouvindo isso. E nós já estudamos as bem-aventuranças, nós já estudamos a parte do não matarás, não adulterarás, sobre sal e luz do mundo que nós somos, que todo discípulo de Cristo deve ser. E o de hoje é o que fala sobre amar o próximo, é a última parte de Mateus, capítulo 5, que fala assim, 5:43 em diante. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Nós sabemos, estudando a palavra de Deus e estudando os evangelhos, de que a mensagem de Jesus é a mensagem do amor. Se a gente pode resumir tudo que Jesus falou, se resume em amor. E esse texto de hoje fala que eu amar aquele que me ama é muito fácil. Mas Jesus está falando que nós precisamos amar aqueles que não são amáveis. Nós precisamos amar aqueles que nos feriram, nós precisamos amar aqueles que nos fizeram mal, aqueles que nós olhamos para trás e lembramos daquela pessoa, e isso não traz nenhuma lembrança boa ao nosso coração. Mas ele fala que nós precisamos amar pelos nossos inimigos, não só amar, nós precisamos orar pelos nossos inimigos, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Por quê? Porque ele faz nascer o sol dele sobre os bons e os maus. Quando nós lemos lá no Evangelho de João 3,16, fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus ama todos. Nós não somos só nós privilegiadas de termos o amor de Deus na nossa vida. Ele ama todos, todos. Até aquela pessoa que você acha que não merece ser amada. Deus ama a todos e Ele quer que nós sejamos assim. Quando Jesus fala também no Evangelho de João, ele fala assim, novo mandamento vos dou. Por que ele fala isso? Porque os fariseus tinham perguntado para Jesus, qual que é o maior mandamento? Vocês sabem que os fariseus guardavam o Velho Testamento, guardavam a lei de Moisés. E eles perguntam, qual é o maior mandamento? E Jesus fala, o maior mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus vem, ele vira para os seus discípulos e fala assim, olha, novo mandamento eu dou para vocês. Que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. E como é que foi que Jesus amou? Se dando, se entregando, deixando ser ferido por nós, pagando pelos nossos pecados,
carregando todas as nossas faltas e as nossas falhas. Jesus nos amou e Ele quer que nós amemos como Ele amou. Amar só de ficar dando presentinho é muito fácil. Amar só de colocar bonequinho no WhatsApp é muito fácil. Mas a gente precisa também amar aqueles que não merecem ser amados aos nossos olhos, porque aos olhos de Deus todos merecem ser amados. É muito interessante que a Dani coloca aqui alguns outros versículos. Dani é a pessoa que prepara os estudos para as mulheres aqui na IBA Viva, na Igreja Batista Água Viva de Vinhedo. E ela colocou assim, amar os nossos inimigos. Em 1 Coríntios 13, fala assim, assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Se tem algo que nós devemos buscar, é o amor. Gálatas 5:22 fala que o amor é um fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O que o amor não é? Amor não é um sentimento. Biblicamente falando, o amor não é um sentimento. O verdadeiro amor produz sentimento, mas é mais do que um sentimento. O amor não é algo incontrolável. Eu posso escolher amar. Eu posso obedecer à palavra de Deus e escolher amar. O amor depende de duas coisas. Uma questão de escolha, de obediência, lá em Colossenses 3,14, fala assim, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Se fosse um sentimento, nós não teríamos esse mandamento. Acima de tudo, revistam-se de amor. E a segunda coisa, o amor é uma questão de conduta. 1 João 3,18 fala assim, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas de ação e em verdade. No Novo Testamento, existem 4 palavras para falar sobre amor. Existe a palavra storge, que significa afeição natural. Existe a palavra eros, que significa atração sexual, o amor da atração sexual entre um homem e uma mulher. Existe filia, que é o amor, que é uma afeição emotiva. E existe o amor ágape. A maior parte das vezes que se fala a palavra amor no Novo Testamento, ele está falando da palavra ágape, que significa amor incondicional e sacrificial. Quando a Bíblia fala do amor de Deus por nós e do tipo de amor que devemos ter por Ele e pelas outras pessoas, a palavra sempre é ágape. É um compromisso de agir. Mais do que sentimento, amor é ação. O fato é que a nossa vida está cheia de pessoas das quais nós não gostamos. Não gostamos do jeito que algumas pessoas falam, não gostamos da maneira que agem, não gostamos de como elas se vestem, mas a maioria de nós tem a inclinação de não gostar de pessoas que não gostam de nós. Nós somos assim, não somos? Eu e aquela pessoa não temos nada em comum. Aquela pessoa difícil, né? Não gosto do jeito dela falar. Ela fala muito alto, grita muito. Não gosto daquela pessoa, ela faz piadinha de tudo, né? Cada pessoa é difícil de ser amada por algum tempo, até mesmo você. Mas algumas pessoas são difíceis de ser amadas o tempo todo. Jesus jamais exigiu que tivéssemos um afeto caloroso por todos. Ele próprio não tinha emoções calorosas pelos fariseus.
né? A gente lendo o Evangelho, a gente vê quantos fariseus ficaram cutucando Jesus com suas perguntas, como os fariseus estavam se programando para apedrejar Jesus. Jesus não tinha lá grandes amores por eles, mas Jesus morreu, Jesus teve ação por eles. Não precisamos gostar de todos, mas temos de amá-los. E como nós vamos amar? Servindo. E como nós vamos servir? 5 pontos eu vou falar aqui, que nós precisamos aprender para amar pessoas não amáveis. A primeira coisa, queridas, vocês precisam experimentar o amor de Deus. Nós não podemos amar se o amor de Deus não tiver enchido o nosso coração. Experimente o amor de Deus. Antes de amar os outros, devemos sentir e compreender a profundidade com que Deus nos ama. Em Efésios 3, 17 e 18, fala assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados pela plenitude de Deus. Nós primeiro precisamos entender esse amor que excede todo o entendimento. Tem 2 palavras que o Novo Testamento fala que excede todo o entendimento. É a paz de Cristo que habita os nossos corações, quando nós entregamos todas as nossas ansiedades a Ele. Ele enche o nosso coração com uma paz que excede todo o entendimento. Mas ele está falando aqui que também conhecer o amor dele na sua largura, no seu comprimento, na sua altura, na sua profundidade, esse amor excede todo o entendimento. São 4 dimensões do amor de Deus que fala nesse texto, ou como fala o Dr. Shedd, que é um teólogo que a gente conhece, ele fala assim, 4 extremidades da cruz. O amor de Jesus por nós. 4 extremidades da cruz. A largura do amor de Deus abrange a todos indistintamente. O amor de Deus, a largura deste amor, alcança. Por isso que em Marcos 16, 15 e em Mateus 28, 19, ele fala, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A largura do amor de Deus alcança o mundo inteiro. O comprimento do amor de Deus abrange todos os tempos, porque antes da fundação do mundo, ele já me amava e amava cada uma de vocês. O comprimento do amor de Deus é da eternidade até a eternidade. É um amor que não tem fim, é um amor que não muda, é um amor constante, é um amor doador e sacrificial. É um amor que me ama como eu sou. A Mônica falou isso a semana passada e nós sempre falamos aqui. O amor de Deus é um amor que não adianta eu tentar fazer nada para aumentar o amor dele por mim, porque ele já me ama na totalidade. Eu não preciso fazer nada. Ele me ama como eu sou. Mas quando eu recebo esse amor, eu me sinto constrangida a ser cada dia melhor. Não porque isso vai mudar o amor dele por mim, mas porque o amor dele é tão grande por mim que isso me constrange a mudar e ser melhor. A altura do amor de Deus estende-se até os céus, que é onde Deus vai buscar o seu filho e tira ele da sua majestade, para que ele, na sua humildade, venha morrer pelo meu e pelo seu pecado. Essa é a altura do amor de Deus. E a profundidade desse amor, ele suportou sofrimento infinito para poder perdoar os meus pecados.
Foi algo profundo demais, algo que nós não temos capacidade de compreender. Qual foi a dor de Jesus de carregar sobre si, naquele madeiro, como fala lá em 1 Pedro 2:24, carregando sobre o madeiro todos os nossos pecados. Nós não temos como compreender essa profundidade do amor de alguém que carrega sobre si o pecado de toda a humanidade. Então, queridas, a primeira coisa que nós precisamos é experimentar o amor de Deus, entender na sua plenitude, a altura, a profundidade, a largura, o comprimento do amor de Deus por nós. Lá em 1 João fala que aquele que não ama seu irmão não conhece a Deus. Porque Deus é amor, e se Deus habita em mim, eu tenho que amar o meu próximo. Primeiro, João nos amou primeiro. Se eu entendo o amor de Deus por mim, eu sou capaz de amar qualquer pessoa. Por quê? Por quê? Porque pessoas não amadas são geralmente nada amáveis. Por isso que é tão importante a conhecer o amor de Deus. Amai-vos uns aos outros, como eu. A causa justa para a sua ira, mas temos de abandonar o passado, amar as pessoas hoje, temos de fechar a porta do passado. E há apenas um jeito para fazer isso, através do perdão. Perdoar os que te magoaram por amor a você mesmo, não porque eles merecem. Faça porque o seu coração será curado por Deus. Então, eu queria parar um minutinho aqui, para que você examinasse o seu coração. Tem alguém lá no passado que você não quer amar, que você não quer liberar amor e perdão para aquela pessoa? Examine o seu coração. Porque Jesus te amou de uma forma extraordinária, sobrenatural, de uma forma profunda. E ele deseja que nós também possamos amar como ele amou. O segundo ponto que nós falamos aqui sobre os passos para aprender a amar pessoas não amáveis, tenha pensamentos de amor. Lá em Filipenses 2, 4 e 5, fala assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, mas cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Quando a gente lê esse texto de Filipenses e fala ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, nós sempre pensamos na humildade e na humilhação dele em vir como servo, como homem, como figura humana aqui para a terra. Mas o texto fala: tendes em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. E Jesus amava. E nós não devemos pensar e olhar somente para nós mesmos, mas nós temos que pensar nos outros. Ter pensamentos de amor significa começar a focalizar as necessidades, os sofrimentos, os problemas, os desejos e os alvos de outras pessoas. É mais fácil compreender outra pessoa quando andamos um pedaço do caminho com ela. Olhe para as pessoas e tente imaginar o que essa pessoa passa. Eu sempre tive um hábito de orar pelo meu marido, não para que ele fosse como eu queria que ele fosse, mas eu orava por ele, pela pessoa que ele era. E eu dizia: Senhor, abençoa a vida do meu marido, olha o coração dele, quais são as aflições que ele tem, quais são as dores que ele carrega,
Senhor, olha para o coração do meu marido, quais são os sonhos que ele tem e que ele não está realizando, quais são os desejos do coração dele. Gente, isso fazia toda a diferença, e ainda faz, porque eu ainda estou casada com ele. Mas é assim também para com as pessoas que estão ao nosso redor. Uma arma que eu uso também, que me ajuda muito, uma pessoa que eu não gosto ou que me feriu, eu começo a orar por ela. Ah, gente, se tem uma coisa que o inimigo não quer, é que eu ore por uma pessoa, que eu peça as bênçãos de Deus na vida de uma pessoa. E quando eu começo a orar e Deus começa a agir, o inimigo fica muito bravo. E logo ele desiste de ficar cochichando no seu ouvido e trazendo coisas que aconteceram. O texto, ainda agora, eu li que fala assim, nós vamos perdoar não porque a pessoa merece, mas eu vou perdoar por obediência a Deus. E eu vou perdoar porque eu quero curar o meu coração. Meu coração precisa ser livre para receber as bênçãos de Deus. Meu coração precisa ser livre para receber todas as bênçãos de Deus. E ele fala que se alguém está agindo maldosamente com você, está agindo assim porque está sofrendo. O que precisamos fazer é olhar além das falhas das pessoas e ver as necessidades delas. Então, aprenderemos a amar. Você já descobriu que as pessoas mais desagradáveis e os menos amáveis são as que mais precisam de amor? É ter um coração sensível, é olhar para as pessoas com os olhos de Deus e pedir isso para o Senhor. Senhor, me ajuda a olhar para essa pessoa com os teus olhos. E os olhos de Deus são olhos cheios de compaixão, cheios de amor, cheios de desejo de derramar o seu próprio sangue pela vida daquela pessoa. 5 passos para aprender a amar pessoas não amáveis. Haja com amor. Temos que amar pela fé. Quando você ama pela fé, você age primeiro antes de sentir. É o amor ágape, é o amor que faz as coisas primeiro, para depois sentir amor. Quando nós fazemos primeiro, nós recebemos da pessoa algo de volta. Então, primeiro você age para sentir o amor. Em Lucas 6, 27 e 28, fala assim, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei o que vos amaldiçoam, orai pelos que vos caluniam. Jesus não pediria isso para nós se fosse impossível. Mas ele diz que deixaria exemplo para que nós seguíssemos os seus passos. Ele não está dizendo que isso é fácil. No Getsemane, na noite antes de Jesus ser morto, Jesus passou uma agonia. Seu suor era como um suor de sangue. E ele gritava para o seu pai e clamava, Senhor, passa de mim esse cálice. Mas se não for isso, que se cumpra a tua vontade. Ele amou agindo. Lá em Romanos fala assim, porque ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu por mim quando eu comecei a ser boazinha e ler a Bíblia. Ele morreu por mim e por você quando nós não estávamos nem aí por ele. Como agir com amor? Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos. Ame, ignore seus defeitos e falhas. Faça o bem, atender suas necessidades, colocar a mão na massa integralmente, literalmente. Abençoar, bendizer, palavras positivas. O que é abençoar? Eu fiz uns 3 anos, uns 4 anos atrás, eu fiz um curso
chamado Abençoando Gerações, sobre a importância de abençoar os nossos filhos e a diferença que faz nas nossas vidas termos recebido a bênção dos nossos pais. E nesse curso a gente fala como é importante abençoar os nossos filhos, e ele falava que abençoar significa dar poder para prosperar. Quando eu trago para os meus filhos, ou trago para as pessoas ao meu redor, uma palavra de bênção, palavras positivas, palavras de bênção, eu estou dando poder para aquela pessoa prosperar. Palavras de encorajamento, palavras de visão, né? Às vezes a gente vê uma criança montando um Lego, diga para essa criança, você vai ser um construtor. Eu acho que esse menino vai ser um engenheiro. Isso são palavras de bênção que podem prosperar na vida dessa criança. Se você encontrar uma mulher difícil de ser amada e ela fez um bolo, diga a ela, olha, fazia tempo que eu não comia um bolo tão gostoso como esse. Você é uma ótima cozinheira. Palavras para fazer prosperar na vida das pessoas. Abençoar é dar poder para a pessoa prosperar. E todas nós podemos fazer isso. Como nós vamos amar? Vamos ignorar os defeitos e falhas, porque amar, o amor ágape, é um amor sacrificial, é um amor que age antes de sentir qualquer coisa, é um amor que é ação. Como que eu vou amar? Vou fazer o bem, vou atender suas necessidades. A pessoa está doente, a pessoa pegou Covid, será que não dá para mim deixar um bolo na porta dela? Será que não dá para mim comprar 2 lasanhas congeladas e deixar na porta da casa daquela pessoa? Eu não preciso receber nada em volta, mas eu estou amando como Deus me ensinou a amar. E abençoe, bendiga, traga palavras de encorajamento, palavras de afirmação, palavras de bênção, palavras de alegria, palavras que prosperem no coração daquela pessoa. A gente usa muito a palavra prosperar para riqueza. E o que é que significa? Ah, que você seja uma pessoa próspera, que você seja uma pessoa rica. Mas a gente precisa também dar palavras para a pessoa prosperar como cozinheira, prosperar como um estudante, prosperar como marido. Trazer palavras de bênção. 5 passos para aprender a amar as pessoas. Espere o melhor. Eu tinha uma amiga que ela falava assim, Ana Márcia, eu sempre espero o melhor das pessoas. Eu sempre espero o melhor das pessoas. A pessoa pode falar a maior asneira para mim, mas eu sempre espero o melhor do coração dessa pessoa. Você já descobriu que temos a tendência de viver o que as pessoas esperam de nós? O pai que sempre diz ao filho, você nunca chegará a ser ninguém, você não passa de um burro, está destinando o filho ao fracasso. Quando esperamos o melhor, extraímos o melhor, isso é amar pela fé. E amar pela fé é a maior de todas as forças do mundo. O amor é contagioso e modifica as pessoas, pode transformar uma personalidade. O amor, e sabe por quê, gente? Porque Deus é amor. Quando nós entendermos o amor dele por nós, e que ele habita em nós, e que o fruto do Espírito está em nós, nós vamos amar os outros, e esse nosso amor é transformador na vida de uma pessoa que nunca foi amada, na vida de uma pessoa que agride por causa da dor que ela tem. Esse amor é um amor contagioso. Ele modifica, ele transforma. Talvez você esteja pensando, eu gostaria de modificar meu cônjuge. Você quer saber como modificar seu cônjuge?
É assim que você pode modificar alguém. Filhos, amigos, cônjuge. Trate-os como você deseja que sejam. Trate-os como você deseja que sejam. Você quer que o seu cônjuge tenha sucesso? Trate-o como uma pessoa de sucesso. Quer que seus filhos sejam espertos? Trate-os como se fossem inteligentes. Trate-os como você gostaria que fossem. Tem um versículo que fala que nós devemos tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados. Quando os meninos eram pequenos e Laerte estava para chegar do trabalho, eu falava para os meninos, quando eu ouvia o barulho do carro, eu falava assim, o homem de Deus está chegando, o homem de Deus está chegando. E os meninos ficavam doidos, corriam para a porta. Eles corriam todo dia para abrir a porta para o pai. Mas eles levavam no coração que o homem de Deus estava chegando. E eles corriam para a porta e eles olhavam o pai deles como um homem de Deus. Quinto ponto, e já apareceu ali 5 minutos para acabar a reunião, experimente o poder divino da ressurreição. Apocalipse 2, 4 a 5 diz, contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticavas no princípio. Primeiro, lembre-se, como eu costumava amar. Isso aqui é ou para o cônjuge, ou para os amigos, ou para os filhos. Lembre-se, como você costumava amar antes, como era nos momentos felizes, quais as qualidades que aquela pessoa te conquistou. Não se lembre de coisas ruins das pessoas, escolha focalizar nas coisas boas. Segundo, arrependa-se, mude de mente, mude a maneira de pensar. Pare de fantasiar o que poderia ter sido, pare de sonhar acordado, isso atrai sentimentos infelizes. Se quiser reconstruir um amor, um relacionamento, memorize 1 Coríntios 13 e comece a agir dessa maneira. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. E pratique ação. Fazer as coisas que você fazia no princípio, né? Se formos falar de um relacionamento conjugal, reserve momentos para você, seja criativa, cuide de você. Se for com outras pessoas, seja criativa. Deixe que o amor de Deus te constranja a repartir esse amor com outras pessoas. Leve um bolo, dê palavras de afirmação, dê um livro e diga para a pessoa, olha, eu li esse livro e esse livro foi um negócio assim extraordinário na minha vida e eu não consigo ficar sem dar esse livro para você, que eu queria que esse livro te abençoasse tanto quanto me abençoou. A pessoa não é amável, não é uma pessoa que dá para amar, mas eu posso dar o primeiro passo. Mais importante, queridas, é a nossa obediência aos mandamentos de Deus. E vamos dar o primeiro passo, o resto Deus faz. Em Mateus 6 fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas. Então, primeiro cumpra a palavra de Deus. Ame, perdoe. Perdão não é um sentimento, perdão é uma atitude. Senhor, a partir de hoje eu declaro que eu perdoo essa pessoa e eu quero que o Senhor me ajude, porque por mim mesma eu não vou perdoar coisa nenhuma. E a partir daí Deus começa a fazer um processo de cura no seu coração. Então, dê um primeiro passo, obedeça a palavra de Deus. Deixe o amor que você recebeu dele transbordar do seu coração, não só para as pessoas que te amam, que isso é fácil, mas para aqueles que são difíceis, talvez uma sogra, talvez um vizinho chato, talvez uma criança que trata mal o seu filho e faz bullying na escola. Comece a amar. Peça que o Espírito Santo de Deus
te dê criatividade para amar além da sua vontade, servindo, atos, ações. Amar é agir, amar como Cristo amou. Tá bem? Deus abençoe a vida de vocês. Palavra poderosa, palavra rema do Senhor para a sua vida. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, se quiser, pode ligar o microfone. Nós só temos 1 minuto e 45. Eu acho que eu quero orar, tá bem? Para selar tudo isso que nós ouvimos agora, para que Deus deposite isso no nosso coração. Temos 1 minuto e 33, logo em seguida vai cair a reunião. Muito obrigado por todas que estão aqui, que essa palavra seja bênção na sua vida. Senhor, te agradecemos porque a tua palavra é rica, a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra é poderosa, a tua palavra nos alimenta, a tua palavra nos transforma, a tua palavra nos enche de amor pelo Senhor e pela tua obra na nossa vida. Eu te peço pelo coração de cada uma dessas queridas que estão aqui e das que vão ouvir esse estudo, Pai. Trabalha nos nossos corações. Em dias tão difíceis, ajuda-nos a amar a todos como o Senhor Jesus amou. Dá-nos atitude, ensina-nos a dar o primeiro passo para podermos amar aquelas pessoas que parecem ser nossos inimigos, que parecem ser aqueles que nos maldizem, que parecem ser aqueles que falam de nós pelas costas. Nós queremos amar, Senhor. Nosso alvo é alcançar essas pessoas com o teu amor, Pai. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, dá-nos criatividade para amarmos essas pessoas. Um recado, um bolo, uma comida, uma palavra de encorajamento, uma palavra que faça